primeiro ano, preparados para mais uma aulinha de matemática? Eu sou a professora Josiane Santos e o tema da nossa aula de hoje é trilha das medidas. Será que isso dá uma ideia do que é que a gente vai aprender hoje com a trilha das medidas? Fica aí esperto, tá? Antes de falar sobre o que é, eu quero agradecer a presença do intérprete de Libras, o Clisman, que está deixando hoje a minha aula mais acessível. Muito obrigada, Clisman, por deixar minha aula acessível todos os dias. Quando não é ele, é outro intérprete, tá certo? Mas a gente nunca deixa de ter nenhum intérprete na nossa aula. Também quero agradecer a presença da professora Iris, que já está lá posto no chat. Vamos dar um olá para ela. Olá, professora Iris. Olá, professora Josiane. Olá, crianças. Já estou aqui, olha, entrando aqui no chat para ver a sua participação. Participa aí e deixa nossas aulas bem acessíveis. Eu acho que hoje tem algum joguinho aí. Será que hoje eu vou ganhar? Mas o que eu digo, o importante é você tentar e brincar. Não importa quem vai ganhar, não é isso, professora Josi? Isso mesmo, embora eu sempre perca de lavada, né? Mas tudo bem. Vou ficar tranquila e vou pensar que hoje talvez eu ganhe. Mas se eu não ganhar, não tem problema. O importante é você aprender com o joguinho, tá certo? E poder também em casa confeccionar um joguinho igual a esse e brincar com seus primos, com seus amigos e aprender ao mesmo tempo. Então, o que aprenderemos na aula de hoje? Na aula de hoje, iremos utilizar conhecimentos sobre medidas. Só que a gente vai precisar desses conhecimentos para poder brincar com a trilha das medidas, tá certo? Que é o jogo que eu trouxe hoje. Então, aí eu estou pensando, ó, tem um bitmoji meu pensando, metro, quilo, litro. Isso faz você pensar em alguma coisa também. O que faz você pensar quando vê esses nomes, né? Quando escuta esses nomes ou quando lê. E aí, metro, quilo, litro, pensa em alguma coisa? Ontem, na aula de ontem, a gente viu um pouquinho sobre medidas de comprimento. E a gente aprendeu, né, que uma das medidas, uma das unidades de medida de comprimento é o metro. Hoje eu trouxe até a régua, tá? Essa daqui, ó, vai até 30 também, como a que eu trouxe na aula anterior, certo? Mas aí eu tenho mais duas medidas, unidades de medida. Será que é medidas de comprimento também? Quilo, litro? Não. O quilo, não é? É quando a gente quer saber a massa de um corpo, de um objeto, de uma fruta. Você vê muito um instrumento que geralmente a gente utiliza para saber o peso, a massa das coisas. Olha aí. Certo? Então, são as medidas, quilo, metro, litro, são as medidas padronizadas que usamos quando queremos nomear. Quando eu quero nomear capacidade, aí eu utilizo o litro, que é a unidade padrão, mas existe as outras, tá certo? As menores, que vocês ainda são pequenininhos, não aprenderão agora. No futuro, vocês com certeza irão aprender. Capacidade, quando eu quero medir capacidade, aí eu tenho que utilizar um recipiente que possua a marcação, olha, como esse becker aqui, ó. 250 ml, mas a gente já aprendeu em aulas anteriores que vocês são pequenininhos, aqui está em ml, mas a gente estuda principalmente, né, o litro, certo? E quando eu quero medir o comprimento, saber o comprimento das coisas, aí eu utilizo a medida de metro, eu utilizo o metro, tá certo? E aí agora vamos para a hora do jogo. Vamos brincar com a trilha das medidas. Aí já está na imagem o meu bitmoji, o bitmoji da professora Iris, que eu trouxe aqui. Um dadinho. Pode vir, viu, professora Iris, aqui para junto de mim. Olha, mas antes disso, deixa eu dizer aqui, olha, esse aqui é um instrumento para eu medir capacidade, certo? Que é o becker. Aqui é um instrumento que eu utilizo para medir a massa das coisas, dos objetos, certo? Do corpo, uma balança, certo? E aqui, quando eu quero medir o comprimento das coisas, que é a régua, mas existem outros instrumentos que a gente também pode utilizar para fazer as medidas de comprimento, tá certo? Então a gente ainda vai ter esse apoio aí de poder... Aqui tem umas cartinhas com algumas perguntas, que é para quando a gente cair nas casinhas coloridas, a gente tem que responder, certo? A cartinha eu estou deixando emborcada, vocês podem fazer no papelzinho, cortar da forma que você quiser. Eu cortei em formato de retângulo, certo?
deixar aqui emborcada para ninguém encontrar as respostas, né? Eu usei um papel mais grossinho, você pode usar o papel que você tiver aí, pode ser ofício. E a trilha, com os números, eu confeccionei o início do número 1 até o número 13. Você pode fazer uma trilha maior, com mais perguntas, tá certo? A gente vai ter perguntas aqui sobre medidas, tá? Pode ser medida de capacidade, medida de massa ou de comprimento. Vamos jogar o dado para ver, né, quem começa. Eu tirei 6. Se a professora Iris tirar 6, a gente joga de novo. Né? Olha aí, já passou. Olha, 2. 6, eu tirei 2. Vou botar aqui o bonequinho da gente no início, certo? Agora a gente vai começar a jogar. 6. 6 casinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode jogar, professora. E não vai fazer nada não, é? Quando não, porque caiu na casinha branca. Quando cai no branco não faz, né? Não, só nas coloridas. Só nas coloridas. Que pode vir uma pergunta para você voltar. 6 também. E pode vir também uma pergunta para você 4, 5, 6. Avançar. Oxe, 6 de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eita, caí na casinha 12. Deixa eu pegar aqui uma pergunta. O metro é uma medida de comprimento. Será que essa afirmativa está certa ou está errada? Se eu acertar a resposta, eu vou avançar uma casa. O metro é uma medida de comprimento. É certo? Tá certo. Tá certo. A afirmativa aqui da pergunta correta, está né? corretíssima. Então eu vou avançar uma casa. Já estou bem pertinho, ó. Mas não tem problema não, a gente faz mais rodada. Deixa eu pegar minha cartinha aqui. Para medir a massa de um bolo, posso utilizar a balança. Acertou? Acertou. Tá certa essa afirmativa. Para a gente medir... Avance outra casa, de novo. Foi pegadinha, viu? Porque aqui era avanço só uma. A balança a gente mede a massa, né, que eu acabei de mencionar. Sua régua quebrou e você tem que medir o comprimento do seu caderno. Volte 2 casas para pegar uma régua. Eita, que eu acho que hoje eu vou... Bota aqui. Perder, viu? Por que ela tá lá? Oi? Voltar 2 casas, né? Só porque quando eu misturei, aí eu tenho que fora. voltar 1, 2, 6. 6. Minha vez. Eu tirei 6, mas não posso sair, não é? Aí eu faço o quê? A gente volta, não. Volta 6, aí conta pra cá e vai voltando. Eita, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Às vezes a gente pensa que ganhou, tá ganhando, ó. Aí tem que voltar, tá vendo? Ah! Eu espero não perder, não. Parei na Casa Branca. 6. 6. 1, 2, 3. Eita, quero derrubar a professora. Tava aqui, não foi? Tava onde? No 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na casa 12, na casa azul. Derrubei a professora Josi 2 vezes. Tô correndo porque ela quis sair na frente. A medida de comprimento pode ser feita em quilos? Acertou? Não, senhor, né? Não pode ser Não feito pode. em quilos. Mas aí você caiu, aí vai ter que... Eita, Avance 2 casas! Mas vai... 1, 2... Tá vendo? Mais uma vez, a professora Josi passou vergonha aqui no jogo. Ô, professora Josi, mas isso serve pra gente, porque muitas vezes a gente canta a vitória antes do tempo, né? Porque já tá lá na frente, ó, e tava volta. lá atrás. Mas aí a gente aprendeu. Aprendeu o quê? Porque aqui, ó, ele diz, ó, a medida de metro, o metro é uma medida de comprimento. A gente aprendeu que realmente o metro é uma medida de comprimento. E aí a gente pode utilizar, para decifrar, para descobrir o metro, a gente pode utilizar a metragem, no caso, né? Que é a medida padronizada. Eu posso utilizar a régua, eu posso utilizar a fita métrica, uma trena, não é? A gente viu em aulas anteriores. A gente viu antes, né? A trena, o pedreiro vai lá para construir a casa. A régua serve para a gente medir lá o caderno, fazer as coisas, os desenhos, escola, né? Na isso escola. mesmo. E a fita métrica, a gente viu uma profissão de costureira que vai medir para poder fazer a roupa corretinha, né? E a gente também aprendeu que a gente precisa da medida padrão justamente por isso, né?
passar o valor exato, porque com as medidas não padronizadas a gente não tinha o valor exato das coisas, né? Para medir a massa de um bolo, eu posso utilizar a balança. A gente já aprendeu que quando a gente quer saber a massa, pode ser de um alimento, de uma fruta ou do nosso corpo, a gente precisa da balança. Essa daqui é para pesar alimentos, né, que é uma balança pequena. Mas se você quer saber a massa do seu corpo, você precisa ir a uma balança que geralmente tem nas farmácias, né? Ou aquelas que as pessoas geralmente compram quadrada, né? Botam no chão. Né? Aí aqui é a sua régua, né? Que é para medir comprimento. A medida de comprimento pode ser feita em quilos. A gente sabe que a medida de comprimento não pode ser feita em quilos. Para medir o comprimento, eu preciso de uma régua, em metros e não em quilos, né? Por isso que tem a pegadinha aqui. Deixa eu ver a outra. A gente tem tempo, né? O metro, quilo e litro são unidades de medidas não padronizadas. A gente acabou de aprender. Não, né? Aí teria que ficar na casa paradinha. Aí o que é que acontece? Essas medidas a gente acabou de aprender que são medidas padronizadas, né? A medida de comprimento pode ser feita em quilos. A gente acabou de ver que não, né? Que medidas de comprimento é feita em metros e não em quilos. A balança é um instrumento de medida de massa. Aí sim está correta. Se eu tivesse caído na casa azul, eu iria avançar e talvez eu ganhasse, né? Talvez. O copo de medidas está com 2 marcações apagadas. Aí era só pegadinha, né? Para voltar às casinhas. E aqui você vai medir a massa das frutas que comprou e não se lembra com o que faz isso. Volte 3 casas. Volte 3 casas. Aqui era outra pegadinha, não era? Certo. E aí você em casa pode confeccionar, obrigada professora Iris, pode confeccionar esse joguinho, não é? Fazendo as casinhas, não precisa ser com esse material, não é? Que eu trouxe de uma forma, um material mais durinho, um papel mais durinho para facilitar, para jogar com a professora Iris, né? Que mais uma vez ganhou, né? E eu fiquei a ver navios. Mas e aí, vamos relembrar o que foi que aprendemos na aula de hoje, né? Aprendemos, né? Eu já resgatei o que a gente tinha aprendido na aula anterior, que antigamente as medidas eram feitas com o próprio corpo, né? O punho, a polegada, os passos, né? Tudo isso era utilizado partes do nosso corpo para fazer as medidas. Mas aí a gente viu, né, que atualmente utilizamos as unidades de medidas padronizadas, porque para saber o valor exato, a gente precisa dessas medidas padronizadas. A gente percebeu que com um punho, com um braço, com um pé, que a gente vai marcando, o meu pé pode ser maior ou menor que o da professora Iris, e aí eu não vou ter o valor exato das coisas, e por isso foi necessário criar as medidas padronizadas, certo? E através do jogo, testamos os nossos conhecimentos sobre as diversas formas de medir e nomear as medidas, né? A gente aprendeu como medir, a unidade de medida do metro, da medida de capacidade, de massa e de litro, né, no caso. Então, eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho, mas antes disso, vamos para o desafio. Com a ajuda de um adulto, descubra qual instrumento é utilizado para descobrir a massa, o peso do nosso corpo. E aí, qual é o instrumento que eu utilizo para saber o peso do nosso corpo? Eu acho que no decorrer da aula, se você prestou bastante atenção, você já sabe essa resposta, não vai nem precisar da ajuda de um adulto. Aí você escreve no seu caderninho o nome desse instrumento e, se você gostar de desenhar, faz um desenho dele, certo? Existem vários modelos dele, escolhe um e faz o desenho, tá certo? Eu te espero amanhã. Eita, amanhã não, eita, amanhã vocês vão aproveitar e descansar, não é mesmo? Para na próxima semana, novos desafios, novos aprendizados. Obrigada, professora Iris. Por nada, professora Josi. Tchau, meus amores. Aproveita bem o final de semana, porque eu vou aproveitar. Obrigada à produção, obrigada ao intérprete de Libras. Um cheiro bem grande para vocês, crianças. Aproveitem bastante o final de semana. Tchau e até a próxima aula.